A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Boa noite, meus irmãos. Um tríplice fraternal abraço para todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos, a loja simbólica vista por um oficineiro. Meus irmãos, antes de entrarmos no nosso assunto, eu vou me apresentar para aqueles irmãos que estão no vídeo pela primeira vez, não me conhecem. Meu nome é Nilton de Alcântara Filho, eu sou mestre da augusta e respeitável loja simbólica Jesus Cristo, que é jurisdicionada ao GOB no estado do Rio de Janeiro. Eu fui iniciado na maçonaria, na loja Jesus Cristo mesmo, no dia 16 de fevereiro de 1982. Passei pela cerimônia de instalação em 1987. Meus irmãos, eu reservei a continuação do nosso tema, o caminho do iniciado, certo? E hoje eu queria dizer para os irmãos que eu gostaria de falar mais especificamente para os nossos irmãos aprendizes e companheiros e os mestres ainda novos, né? É claro que eu não estou expulsando os nossos mestres do nosso tempo de estudos aqui no nosso vídeo, né? Claro que eu terei muita honra em receber todos os mestres, porque eu também acho que é muito importante a participação de todos os nossos mestres maçons, inclusive até receber o feedback sobre as suas opiniões sobre o nosso vídeo. E continuaremos seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores, né? Sempre de uma forma bem informal. Os irmãos já devem ter observado que eu não boto trajes maçônicos completo, não boto alfaia, não boto nada. É o mais simples possível, a camiseta bem simples, né? Até porque eu estou falando em meu nome, eu não estou representando a instituição. Eu não quero dar a impressão de ninguém que aqui tem uma autoridade maçônica. Aqui tem um maçom que está falando sobre a sua experiência, a sua vivência, tá? Então, hoje nós vamos especificamente falar sobre os ideais do iniciado maçom, tá? Quais são os ideais que deve perseguir o iniciado maçom? Bom, e para falar sobre isso, meus irmãos, eu gostaria de lembrar uma coisa que eu já aprendi e escutei quando eu fui iniciado, que é o seguinte: é sempre pelo ideal que nós nos dedicamos. Então, se o maçom só se dedica por um ideal, ele tem que ser um altruísta, tá certo? Porque o ideal maçônico é difundir a luz, é trabalhar para a coletividade. Não existe dentro da maçonaria, a maçonaria realmente que eu entendo, nenhum trabalho individual, que o maçom trabalhe só para ele.
todo trabalho maçônico é para a coletividade. E a primeira coletividade que ele vai trabalhar é a loja dele, tá certo? Depois pode ser obediência, ele vai trabalhar também para difundir a luz para a humanidade, mas sempre é um ideal coletivo. E para falar em ideal, nós não poderíamos nunca deixar de falar logo de plano das três palavras que foram retiradas da Revolução Francesa que a maçonaria pegou, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, os ideais libertários à época eram os ideais libertários de libertar da monarquia, tá certo? De criar um governo republicano, né? Mas esse ideal de liberdade, hoje em dia, para o maçom, ele é um ideal muito mais abrangente. Ele não fica pequeno. Não é só o ideal da liberdade do homem não ser escravo, não. Ele é um ideal muito mais abrangente que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Mas começa pela liberdade de pensamento. Começa por você ser um iniciado maçom para se libertar do seu ego, tá certo? E essa igualdade é belíssima, né? Você luta pelos direitos iguais de todo mundo e os irmãos observam que na nossa Constituição começa dizendo isso, que todos são iguais perante a lei, né? Essa igualdade, e que a maçonaria, de uma forma tão bela, ela cultua e determina que todos nós maçons nos tratemos e nos respeitemos com igualdade, né? E depois nós temos o ideal de fraternidade. Frater significa irmão, né? E nós somos irmãos na maçonaria, mas nós somos irmãos também como seres humanos, porque todos nós somos filhos do grande arquiteto do universo. Depois nós temos o ideal democrático, né? Que é aquele onde você terá oportunidades iguais e todos terão direito a votar para escolher os seus dirigentes. Depois nós temos o ideal de estarmos sempre levantando templos à virtude. Então, o que a maçonaria nos recomenda? Que nós sejamos virtuosos e abominemos os vícios, né? Nós temos o ideal da transmissão do conhecimento. O conhecimento que não se passa, ele fica estéril, ele não serve para nada. Nós temos o ideal de estarmos sempre praticando a beneficência, que é o ideal que você está seguindo, com certeza, a orientação do grande arquiteto do universo. É porque você vai ter sempre o ideal de ajudar o seu semelhante. Nós temos o ideal maçônico da autodisciplina. Maçom não deveria precisar ser apertado nem cobrado em nada. Ele teria que ter sua autodisciplina, ele saber quais são os seus deveres tranquilamente, sem precisar que alguém ficasse lembrando a ele, né? Nós temos o ideal da humildade. O maçom, ele pode às vezes até seguir um caminho que não é um caminho da humildade, mas ele está fazendo isso de forma diversa do que está dentro e contido nos nossos rituais, né? Para isso, inclusive, você já começa a aprender isso como aprendiz. Tanto é que você usa o avental mais simples da maçonaria, que é um avental branco. Você simbolicamente recebe as ferramentas mais toscas que você pode trabalhar, e você é uma pedra bruta que trabalha na pedra bruta, tá certo? Então, tudo isso é para lembrar ao aprendiz, quer dizer, você como maçom está aprendendo desde o início que você tem que ser parceiro da humildade. E mais uma vez eu vou lembrar, que eu já falei anteriormente no vídeo, que quem perde a humildade para de aprender, né? Então, outra coisa que o aprendiz já aprende para saber essa humildade é que para a maçonaria o aprendiz é uma criança, por isso ele tem que sempre andar acompanhado do ritual, tá certo? Ele é uma criança. Isso tudo é para trabalhar a humildade daquele que está chegando, porque é do início que você forma o futuro cidadão, né? Outra coisa que o maçom tem que ter, o ideal de uma loja cada vez mais próspera, entendeu? Mais justa e perfeita. Ele tem que trabalhar muito para isso e estar sempre atento para que não perca o rumo, né? O ideal também que todo maçom deve ter, porque ele deve ser um guerreiro, um vencedor.
E depois, mais à frente, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Outro ideal que o maçom deve perseguir, ele tem que ser um especialista no simbolismo maçônico, um oficineiro, como eu chamo. Para isso primeiro ele tem que conhecer tudo em loja simbólica, tá certo? E ele tem também que estar sempre no ideal da busca incessante pela verdade, né? A busca incessante da verdade. E a verdade é o grande arquiteto do universo, porque ele é o criador, é o incriado. Agora, você chegar a essa verdade, a gente sabe que nós vamos chegar nunca, mas nós vamos persegui-la, né? O ideal de ser sempre o obreiro útil e dedicado para a sua loja e para a instituição. O ideal de expandir a luz, que é uma obrigação, a luz é a própria maçonaria com toda a sabedoria que nela está contida, tá certo? O ideal de respeitar a opinião dos irmãos, porque todos nós somos livres pensadores. Ninguém deve ser castrado no seu pensamento, tá certo? O ideal sempre de servir a coletividade. O ideal de trabalhar sempre para a cultura maçônica. Nós temos que cada vez mais elevar a cultura maçônica. E para isso nós também podemos trabalhar as nossas tradições e buscar cada vez mais a nossa maçonaria autêntica, né? Meus irmãos, uma outra coisa importante que a maçonaria nos ensina, e isso eu gostaria muito de frisar hoje aqui, é o seguinte: no Grande Oriente do Brasil, depois que o irmão só recebe uma medalha quando ele vai a mestre maçom, tá? Depois que ele é mestre maçom, ele só receberá uma outra medalha se ele for instalado para ocupar o cargo de venerável mestre. Depois disso, a primeira medalha são 25 anos ininterruptos de maçonaria. Depois vem a terceira medalha para ele. Depois vem com 30 anos de maçonaria. Depois com 35, 40 e vai assim diante a 50. Então, meus irmãos, pensem bem nisso. Não queiram resultado rápido. A sabedoria ela não chega de uma hora para outra. Então, não fiquem preocupados com isso, tá certo? Então, outra coisa, não tenha orgulho de você como maçom, tenha orgulho da sua obra. E qual é a sua obra? A sua obra é a sua loja. Por isso é que chama construtor, porque ele constrói ele não constrói sozinho. Outra coisa que se eu puder dar um conselho aos nossos irmãos, aprendizes e companheiros, e até os mestres mais novos, saibam escolher seus mestres, tá certo? Escolham mestres realmente sábios, porque eles vão poder te mostrar caminhos de sabedoria, né? E nunca relaxe com o seu caráter. O maçom ele deve ser reto de caráter, porque só vai conseguir seguir no caminho do iniciado aquele que tiver caráter e tiver um alicerce que são as suas bases de educação e de valores, tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, eu relacionei algumas coisas que eu acho importantes para que nós possamos falar nessa continuação do caminho do iniciado. E o que nós vamos falar agora, meus irmãos, vocês não vão encontrar nos nossos rituais, nem nas nossas lojas de uma forma aparente, né? Assim como eu fui pesquisando e fui encontrando, e ainda tenho que encontrar muito mais, porque ainda sou muito pequeno em relação a esse conhecimento todo, ainda tem muito que aprender, mas isso aqui foi às custas assim, de procurar perceber, expandir a consciência, e eu gostaria de falar algumas coisas aqui que eu acho muito oportuno para aqueles que escolheram o caminho do iniciado maçom, tá? Meus irmãos, eu vejo às vezes muita gente criticando muitos irmãos, que o irmão é isso, o irmão é aquilo. Eu só queria lembrar os irmãos o seguinte, tá? A sabedoria não é reservada para muitos. A sabedoria é reservada para poucos, tá certo? Não adianta. Você pode até ter uma porta muito larga onde entraram os admitidos, mas os iniciados vão ter que passar por uma porta muito mais estreita, porque eles estão no caminho da sabedoria e só alcançará essa sabedoria poucos, muitos não vão conseguir, né? Outra coisa, e para que você consiga isso, você tem que se entregar completamente
a causa maçônica, a ciência maçônica. Por quê? Porque aí você terá revelações, naturalmente, as revelações virão para você. E você vai conseguindo, ao longo dos anos, descortinando os mistérios. Por isso é que são augustos mistérios, porque eles não estão escancarados. Só vão conseguir acessá-los aqueles que tiverem essa sensibilidade e esse merecimento. Tá certo? Aí, outra coisa, e você com a chegada de novos conhecimentos, você vai reforçando esses valores cada vez mais. Aí você vai aprimorando eles. E o que vai acontecer? Você naturalmente, como iniciado, você vai alcançar alguns poderes mentais, mesmo que não seja seu objetivo. Isso pode, inclusive, explicar diferenças entre pessoas. Uns terão mais, outros terão menos, tá certo? Por quê? Porque aqueles penetraram mais no campo dos mistérios e tiveram esse merecimento. Agora, para alcançar esse merecimento, você tem que desejar de coração estudar esse augusto mistério. Agora, de coração e de propósito honesto, senão você não alcança. Você tem que estar desejando estudar aquilo para alcançar aquilo para benefício e aplicação a serviço da coletividade, não a seu serviço, tá certo? Não por seus interesses pessoais. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar isso na maçonaria como? Através de mestres que vão poder te dar orientação, através da ritualística, né? Através de código de conduta. Aí você vai ter as suas intuições, vai ter a recompensa para que você possa avançar e confirmar. Agora, esse avanço, meus irmãos, eu queria se eu pudesse dar um conselho, eu daria o seguinte: não tentem queimar etapas, não tentem sair correndo. Por quê? Porque você não tem que achar que o tempo é que você determina. Quem determina o tempo do seu merecimento como iniciado é o grande arquiteto do universo, né? Outra coisa, para você poder continuar nesse caminho, você tem que tomar conhecimento da divindade que reside em você e confiando na mente universal, nessa força do todo, e você passa a ser um colaborador para ela e com ela, né? E você tem que entender qual é o objetivo da evolução do ser humano, é cooperar conscientemente com Deus, tá certo? E você marcha sempre no caminho para avante. Nunca olhe para fora sem olhar para dentro, sem perceber a essência. Não se deixe levar pelas aparências. Procure sempre ver a essência, o que está por dentro, né? O poder da mente, para poder exercê-lo, você tem que, assim como tudo na vida, você tem que saber pedir. Você tem que ser um pedido claro, conciso, objetivo e sem dúvida. E outra coisa, você vai formular e ele será sempre um pedido continuado, porque ele nunca termina. Você terá sempre que avançar, né? Olhe sempre para o todo. E esse todo me lembra, meus irmãos, a nossa cadeia de união. Olha o nome, cadeia de união. Um homem isolado, ele é uma força. Vários homens unidos têm uma força muito maior. A força aumenta, tá certo? Então, por isso é que nós nos reunimos em cadeia. E a cadeia tem os seus elos, né? Com certeza, com o passar dos anos, os elos não ficam da mesma maneira. Uns são mais corroídos, uns estão mais fracos, e a corrente sempre arrebenta nos elos mais fracos. Ou você reforça esses elos, ou infelizmente os elos vão ter que sair da corrente. Mas a corrente tem que ser mantida forte. Vence outra coisa que se espera que o iniciado tenha feito: vencer todos os seus vícios, os seus medos e suas superstições. O iniciado, maçom, ele não pode ter vícios, medos e superstição. Outra coisa, a disciplina do iniciado não se conta nos livros. A disciplina ele vai adquirindo paulativamente com a vivência, com a experiência, né? Com o trabalho em loja maçônica. Não fique procurando maçonaria fora da loja maçônica. A maçonaria que você precisa encontrar está dentro da sua loja. Outra coisa importante, às vezes eu vejo muito irmão falando para mim, isso eu já ouvi muitos.
Ah, eu comecei a ter problema da loja, eu preferi me afastar, a não enfrentar o problema, a não ter que adotar condutas, a não ter que confrontar. Meu irmão, pensa bem, você é um homem do templo, você é um guardião, você é um templário, você é do templo, tá certo? Então é nosso dever, é nosso compromisso. Nós fizemos juramento de lutar contra as injustiças ou qualquer tentativa de extinguir a luz. Não deixe isso acontecer, você tem que repelir. Nós não podemos ficar inertes, complacentes e acovardados ou omissos. Nós temos que combater isso. Por quê? Porque eu aprendi há muito tempo que às vezes o mal vence algumas batalhas, mas ele não vence a guerra nunca, tá certo? Todo iniciado deve saber que o cumprimento do dever, porque ele jurou, entendeu? Que é por sua honra para o grande arquiteto do universo. E que não atender aquilo que você jurou para o grande arquiteto é uma falta grave, entendeu? Significa também que você tem que marchar, tá certo? E que você marchando sempre com justiça, dentro do caminho do virtuoso, você não vai perder o apoio do plano espiritual para aquele que acredita. Tem muito maçom que não acredita no plano espiritual, é um direito dele. Mas aquele que não compromete, aquele que não vacila, ele não perde o apoio do grande universo e do plano espiritual. E, finalmente, eu gostaria de falar o seguinte: não fique preocupado com o tempo, tá certo? O tempo não é o que você imagina. O tempo é aquele que você vai receber com o seu merecimento. Então, esse é o que é o tempo verdadeiro, que é o tempo do grande arquiteto do universo. Meus irmãos, o que nós tínhamos para falar hoje era isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me dão e continuaremos com o nosso vídeo numa próxima oportunidade. Um tríplice fraternal abraço para todos.